no texto de Paulo, quando ele fala a Timóteo. E nesse momento Paulo estava preso. Paulo já estava velhinho, estava sozinho. E ele estava preso nesse momento, e ele fala a Timóteo, e ele começa a passar algumas instruções para Timóteo. Coisas que ele viveu na carreira ministerial dele, problemas que ele viveu, pessoas que ele encontrou, situações que ele viveu, e ele começa a passar essas situações a Timóteo, para que Timóteo não venha ter os mesmos problemas que ele teve. E para quando Timóteo vier ter, se é o caso que for ter, Timóteo saiba como agir. Ele começa a dar conselhos, como um pai dá conselho a um filho. Nós que somos pais, quando a gente vai conversar com os nossos filhos, a gente fala com eles porque a gente não quer que eles cometam o erro que nós cometemos. E cometemos muitos. Então, à medida que o filho vai crescendo, a gente vai dando conselhos para esse filho, para que, olha, não faça isso, porque eu fiz e deu ruim. E Paulo faz igualzinho. Porque quando Paulo estava preso, no ano de 64 depois de Cristo, teve um incêndio em Roma. Aconteceu um incêndio em Roma, e o imperador Nero, ele atribuiu isso à igreja. A culpa desse incêndio foi atribuída à igreja. E na época, Paulo era o líder do cristianismo na época. E adivinha quem pagou o pato? Paulo. Ele foi preso. Só que Paulo já estava velhinho, estava no bico do corvo. Se você continuar lendo o livro de 2 Timóteo, tem aquela parte daquele versículo que todo mundo fala em velório, né? Combati o bom combate, né? É lindo, porque ele já estava no finalzinho da carreira dele. E Paulo estava lá, e ele escreve essa carta a Timóteo. E você vê que um pouco de 3 anos antes, um pouco antes disso acontecer, os historiadores falam que foi nesse momento de turbulência ministerial na vida de Paulo, que ele passou por uns perrengues da hora, foi que apareceu o Onesíforo na vida dele. E é sobre o Onesíforo que a gente vai falar hoje. Se você for lá, ó, ninguém fechou a Bíblia ainda, não? Não? Então vamos lá, volte um pouquinho, vamos ler o versículo 7. Olha para você ver, ele começa dando alguns conselhos que é importante para Paulo e para nós. Veja bem, olha o versículo 7, ele diz assim: porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. E ele começa a falar para Paulo assim, para Timóteo: Timóteo, não tenha medo, Timóteo. Ei, Timóteo, você não precisa ser covarde, porque vai aparecer pessoas na sua carreira, vai aparecer pessoas que vão te magoar, Timóteo. Vai aparecer pessoas que vão falar mal de você, vai aparecer pessoas que vão entristecer seu coração, que vão se levantar contra a sua carreira ministerial, mas não tenha medo, Timóteo. Não tenha medo, não seja covarde, você não tem esse espírito. Timóteo, cara, fica atento. Guarda o teu propósito, Timóteo. Começa a ler, você vai ver. Guarda o teu propósito. Não tenha medo do que vai acontecer. Ei, Timóteo, não tenha vergonha das minhas cadeias. Não tenha vergonha do meu encarceramento. Antes, venha comigo. Participa comigo disso. Porque Deus é comigo. E o meu encarceramento tem propósito, Timóteo. Se eu estou passando pelo qual estou passando, por essas cadeias, porque eu estou preso, porque eu estou passando por tanta coisa, tem propósito nisso. E o Deus que me colocou aqui é o mesmo que vai me guardar. E é o mesmo que vai te guardar, Timóteo. Mas olha, se você continuar lendo o livro de 1 Timóteo, você vai lá, que ele vai falar assim: olha, Timóteo, mas aconteceu uma coisa também. Todos me abandonaram. Todos na Ásia me abandonaram. Mas Deus conceda graça à casa de Onesíforo. Deus conceda graça à casa de Onesíforo. Porque ele não me abandonou. Muito pelo contrário, ele foi me procurar lá em Roma. E ele me procurou até me achar. E eu aprendo algumas lições com isso. Deus conceda graça à casa de Onesíforo.
Quando você se coloca no posicionamento e você faz o que Deus manda, e você entra no propósito pelo qual Deus te criou, e você é bênção na vida dos outros, Deus te abençoa, e a graça vem sobre você, mas ela não vem só apenas sobre você, ela vem sobre a sua casa. Deus conceda graça à casa de Onesíforo. Ou seja, Deus conceda graça a ele e aos deles. Amém? Porque a graça não vem quando nós nos posicionamos, tanto para o bem quanto para o mal. A coisa não vem só sobre a gente. Você pode ver que quando você faz uma besteira, e a retaliação vem, pega quem está do seu lado. Então a gente tem que ter cuidado com os nossos posicionamentos. E ele fala assim também, olha, porque ele me procurou em Roma. Na Bíblia, tudo você tem que entender o porquê, porque sempre tem algum porquê de alguma coisa. E ele fala assim, porque Onesíforo me procurou em Roma até me encontrar. Ou seja, ele foi perseverante, ele não desistiu, ele tinha um firme propósito do que ele estava fazendo. Ele tinha um objetivo e ele cumpriu esse objetivo. Que ele ache misericórdia da parte do Senhor. E quando ele fala que ele ache misericórdia da parte do Senhor, a gente vê o apóstolo Paulo intercedendo a Deus para que Deus tenha misericórdia pela casa de Onesíforo. E eu comecei a pensar quantas vezes nós que somos filhos do Senhor, nos ajoelhamos para orar e quando estamos passando por um momento de dificuldade, nós não pedimos a graça da parte do Senhor e a misericórdia da parte do Senhor. A gente pede para Deus, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, eu estou passando por esse problema. Senhor, eu estou passando por um problema muito difícil, seja de saúde, seja de perseguição, seja financeiro. Eu estou passando por esse problema, meu Deus. Tenha misericórdia de mim. Aí você fica gastando hora na oração, você levanta com o rosto todo molhado de lágrimas, o nariz sanhento, e parece que Deus não teve misericórdia. O problema continua. Algumas coisas de propósito, porque a gente passa por luta, a gente já aprendeu aqui. Eu não vou entrar nesse mérito hoje. Eu quero dizer que tem coisas que Deus não tem misericórdia da gente, porque nós não somos misericordiosos. Nós não temos misericórdia. Nós não nos posicionamos da forma como Deus quer que a gente se posicione. E a gente exige de Deus algo que nós não somos. E Deus, para fazer para nós, Ele tem que fazer através de nós. Então, alguns condicionamentos da nossa vida têm que mudar. A gente tem que ter uma forma diferente de pensar. E Paulo diz para Timóteo, olha, eu estou te dando conselhos de coisas que virão acontecer na sua vida. Vai acontecer. Se você voltar a andar um pouquinho, ainda em 2 Timóteo, lá no capítulo 4, no finalzinho do capítulo 4, no finalzinho não, no comecinho dele, no versículo 3, diz assim, ó. Olha o que Paulo diz para Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, diz assim, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Quem não suportará a sã doutrina? A igreja do Senhor. Ele falou para Timóteo lá, isso serve para a gente aqui. Olha, não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas mais agradáveis. Ajuntarão para si mestres, segundo os seus próprios desejos. É a gente ou não? Hoje em dia, a gente tem que combater isso e ter graça da parte de Deus, porque as pessoas, elas querem que a gente pregue coisas que agradam os ouvidos. Tem que ser bom para mim, tem que dizer que eu vou passar por um problema e vou superar, tem que dizer que eu vou ganhar muitas coisas, tem que dizer que aquele problema que eu estou vivendo lá na minha casa, vai sumir assim, ó, e não vai precisar que eu faça nada, é só uma oração do pastor. Não preciso mudar meu comportamento, viu? Não preciso, é só o pastor ir lá, ungir, mudou. E tem muita gente pregando por aí, a igreja está assim, ó, fervendo de gente. Porque vai chegar tempo que as pessoas não suportarão o que é certo, não querem uma pregação de confronto, uma pregação que diz para você que você tem que mudar, que você tem que parar de ser cabeção e ser uma pessoa de Deus, não é agradável aos olhos, aos ouvidos e aos olhos, não é agradável.
Então eu gosto e quero algo que satisfaça o meu ego, a minha parte humana, o meu Adão que está dentro de mim. Ele quer ouvir coisas boas, ele quer ouvir que Deus vai fazer por mim, independente do que eu faça para Deus. Que não precisa eu gastar tempo de oração, que isso é balela, não precisa ter relacionamento com Deus. Paulo alertou a Timóteo e nos alerta ainda hoje. A gente vive numa geração de desejos saciados, não é? A geração fast food. Eu estou com fome, eu passo lá no drive-thru, eu peço, eu peço aqui, recebo ali, pago, quer dizer, e ali eu recebo e vou embora para minha casa, já como no caminho. É a geração que está trazendo isso para o evangelho. E eu preciso que o evangelho se molde ao que eu quero, porque senão eu mudo de igreja, não está bom para mim. Está me confrontando demais, não gosto disso. Não quero isso. E Paulo fala para Timóteo, Timóteo, vai acontecer isso. E Paulo, quando estava falando tudo isso, ele estava abandonado, ele estava encarcerado. E ele falou assim, olha, todo mundo me abandonou. Todo mundo me abandonou. Quando eu precisava de pessoas me defendendo, lê lá, gente, está tudo no livrinho. Quando eu precisava de gente me defendendo, adivinha, não tinha ninguém. Cadê aquela galera que andava com Paulo? Gente, a gente está falando de Paulo. Mas ele falou assim, ó. Aí você pega no capítulo 4, lá no versículo 19, lá no finalzinho, ele diz assim, ó. Mas eu saúdo a casa de Onesíforo. Novamente, no mesmo livro, ele fala de Onesíforo 2 vezes. E tem uma parte que ele fala lá, ele fala assim, só por causa de Onesíforo, eu consegui suportar. Gente, como isso é uma verdade cruel na vida do crente hoje. Quantas vezes você está passando por um problema e todo mundo vira as costas, mas Deus manda um Onesíforo que te dá um abraço, que te manda uma mensagem, que fala, olha, Deus é contigo e eu te amo. E aquilo, por causa daquilo, você não sabe o peso. Eu falo isso de experiência própria. Quantos Onesíforos, vocês foram Onesíforos na minha vida? Momentos que eu estava precisando, triste, quietinha. E Deus levantou uma pessoa e mandou mensagem para mim e diz assim, olha, eu te amo tanto. E eu preciso aprender algumas lições. O que eu aprendo? A primeira lição. Gente, nós precisamos de gente. Gente precisa de gente. Para te provar isso, a Bíblia fala tudo. No livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 18, Deus fala assim, Deus fala assim. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem seja só, falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Vamos lá, vamos voltar para Gênesis. Eu gosto muito de pregar, eu sempre falo de Gênesis, né? De Adão, gosto muito deles, porque começou tudo lá. Tudo que é bom e tudo que é ruim começou lá. Deus, quando fez o homem, Ele fez os animais, Ele fez tudo que a gente vê aí. Ele fez tudo. E Ele fez o animalzinho lá, né? Macho e fêmea, assim o fez, né? Mas o homem, Ele fez Adão e acabou. Por que acabou? Porque Adão, ele tinha Deus. Os animais precisavam do seu macho e fêmea, tinha parzinho. Mas Adão tinha Deus, cara. Deus visitava o homem e falava com ele tete a tete. Aí você me pergunta, cara, eu me perguntei isso. Uma pessoa que tinha Deus ali, em pessoa, eu não estou falando de uma figura que pode ser, que eu vi em visão. Não, era Deus purinho. Deus visitava Adão todos os dias. Ele tinha Deus. O cara tinha Deus. Mas em algum momento, Deus olhou para ele e falou assim, não é bom que o homem esteja só. Cara, ele tinha Deus, o que está faltando para você, velho? O que está faltando para o cara? Ele tinha a figura de Deus purinho. Então, o que eu entendo sobre isso? Uma pessoa, ela pode viver sozinha? Ela pode viver sozinha, sem ninguém? Só Deus, Deus e L e Deus? Pode?
Pode, é possível? É possível, mas não é bom. Porque nós somos seres relacionáveis, nós precisamos disso aqui. A gente precisa de iguais, de pessoas para se relacionar. Por isso que a família é tão importante. Por isso que amigos verdadeiros são importantes. Amigos de verdade, gente de verdade. E Paulo está dizendo a Timóteo, Timóteo, deixa eu falar uma coisa para você. Voltando a Timóteo agora. No decorrer da sua caminhada ministerial, Timóteo, você vai encontrar com um monte de gente. E esse monte de pessoas, nessa multidão e vastidão de pessoas, vai ter gente que vai ser graça na sua vida. Mas você vai encontrar um monte de gente também totalmente desprovido de graça. E a palavra desgraçada, ela é pesada, né? Se a gente fala uma pessoa é desgraçada, ela é uma palavra pesada. A gente tem isso como até uma maldição. Mas, veja bem, a pessoa que ela desgraçada é uma pessoa desprovida de graça. E Paulo está falando para Timóteo, Timóteo, você vai encontrar pessoas nessa sua carreira totalmente desprovidas de graça. Vão encontrar pessoas cheias de graça que vão te ajudar. Mas você também vai encontrar pessoas desprovidas de graça. Mas em detrimento de qualquer um que você encontre, Timóteo, meu querido, seja você a graça para muitas pessoas. Em detrimento de qualquer pessoa que você encontre na sua caminhada, no seu ciclo de amizade, não importa onde, seja você a graça que essa pessoa precisa. A gente como igreja, nós temos muitas pessoas, mas a gente precisa ser alguém para alguém. Porque Deus nos criou para isso, o projeto inicial de Deus. Quando Deus fez o homem e depois criou a mulher para ser aquela auxiliar do homem, Ele nos criou para um ajudar o outro. Aí veio o pecado e deturpou tudo. Deus nos fez para o outro. Assim como Deus fez Eva para Adão, o Adão era para Eva. Isso não é só no relacionamento não, de marido e mulher, é nos relacionamentos humanos. Deus me fez para você, para servir você, e você para me servir, tem que ser uma troca. Mas por que isso não acontece? O que aconteceu? Vamos andar mais um pouquinho que você vai entender. A segunda coisa que eu aprendi com esse camaradinho é seja refrigério. Nós temos que ser refrigério. Vamos lá. No capítulo 16, do capítulo 1, versículo 16, do livro de 2 Timóteo, ele diz assim, ó. A gente já leu sobre isso, a gente vai reler para você entender melhor. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me recriou, ele me deu ânimo, e nunca se vergonhou das minhas algemas, das minhas cadeias, dos meus cárceres. Guarde a palavra me recriou. Não sei se essa versão está como recriou, porque muitas vezes ele me recriou, isso aí. Essa palavra recriou, ela é muito, eu entendia ela. Olha que mente medíocre a minha. Eu entendia, me recriou como assim, Onesíforo fazia ele feliz, sabe, de recreio? Sabe, de escola, hora do recreio? Então, eu pensava que era isso, que o Onesíforo fazia ele rir. Mas não tem nada a ver com isso. E ele fala assim, olha, ele me recriou, ele me animou. E eu fui procurar o significado da palavra recriar. E dentre outras coisas, o recriar é trazer refrigério. Está aqui, eu anotei aqui, ó. Ele traz refrigério, fôlego, respiração. Quando ele disse assim, Onesíforo me recriou, ele disse assim, em dias quentes, sabe naquele dia que a temperatura está densa, que você não consegue respirar, que está tudo ruim, Onesíforo foi o ar-condicionado de Paulo. Sabe aquela coisa que você está com muito calor, você entra num lugar totalmente refrigerado, e você faz assim, ele me refrigerou, ele me trouxe fôlego. Nos meus dias maus, ele me trouxe fôlego. Olha, Timóteo, meu querido,
Eu estou preso, eu estou condenado. Porque ele estava tudo isso. Eu não tenho razão nenhuma existencial, porque eu estou no fim da carreira. Não estou. Mas, quando Onesíforo chega, ele me recriou. Ele trouxe refrigério. Ele trouxe respiração para o meu dia quente. Ele trouxe, sabe, esses dias atrás eu estava passando por um momento tão difícil. Mas tão difícil que eu estava difícil de respirar. Sabe quando a sua respiração é curta? Quando a tua respiração é curta porque está doendo? E eu cheguei em casa e estava... Eu não falei nada, mas estava difícil para mim. E eu só queria dormir. Porque se eu dormisse, eu acho que passava. Aí no outro dia eu estaria melhor. Estava difícil para mim. Respirar estava difícil. Fisicamente falando, estava difícil. Eu não estou falando de uma figura metafórica. Eu não estou dizendo que estava na minha cabeça, nos meus sentimentos, estava difícil. Eu estou dizendo que estava realmente difícil para respirar. E na hora o pastor Cláudio me ligou. Tudo bem, filha? Tudo bem, pastor. Tá bem não. Deus mandou eu orar por você. Naquele momento, ele foi o meu Onesíforo. Tá bem não. Deus mandou eu orar por você porque você não estava bem. E quando ele começou a orar, é como se uma mão entrasse aqui no meu peito, tirasse aquilo. E diante de Deus que está no céu, a minha respiração voltou. Eu respirei. É isso que Deus quer nos chamar. É esse alerta que Deus quer fazer para a igreja. Seja a respiração de alguém. Quando Deus criou a igreja, Deus criou você aí, ó, que está sentadinho, para ser Onesíforo. O pecado veio e contaminou tudo. A gente não faz mais isso. Por uma série de coisas, ou porque a gente não quer mesmo, ou porque a gente não quer se meter na vida do outro. Mas o resumo da coisa é que a gente não faz o que Deus está mandando a gente fazer, o que Deus nos projetou para fazer e ponto, acabou. Qual que é a realidade da igreja hoje? Deus nos projetou para ser isso. Agora eu pergunto, a igreja é isso? Quando a igreja chega, traz refrigério? Quando a igreja chega, o ar fica melhor, o ambiente fica melhor? Sabe aquelas pessoas que é gostoso ser perto? Que você ficaria 5 horas conversando com ela e você não veria a hora passar? Porque é gostoso. Mas ao contrário disso, tem aquelas pessoas que são pesadas, não é? Que está perto traz peso. Está perto, fica denso. Não é gostoso, não é prazeroso. O negócio fica emperrado. Que tipo de igreja nós somos? O que nós estamos fazendo de diferença no lugar que nós chegamos? Quando nós chegamos, nós somos refrigério? É a pergunta que Deus está falando para você essa noite. É uma mensagem de reflexão, você precisa entender isso. Porque se você quer que alguma chave vire na sua vida, alguma coisa você vai ter que virar antes. Vai ter que mudar alguma coisa. Porque senão a chave não vai virar. A chave está lá encaixadinha, bonitinha, mas não vai virar. Porque senão não vai acontecer o nosso papel no reino, entende? Porque só vai virar quando você se encaixa no reino. Aí eu pergunto, Deus, meu Deus, o que está acontecendo? Por que isso não acontece então? Por que a igreja não é assim? Porque quando eu falo igreja, eu estou falando no coletivo geral, porque é um ou outro que faz o papel certo. A maioria não está nem aí. A maioria é o SSS, né, amor? É salvo, sentado e satisfeito. Salvo, sentado e satisfeito. Eu aceito Jesus, Ele entra na minha vida, está tudo bem, tudo legal. Eu venho na igreja, senta aí, acabou a minha missão aí. E Deus está falando para você, não acabou. Está só começando. É só um processo, é só um primeiro passo de algo muito grande que vai acontecer. Mas para isso eu preciso entender o meu real papel. O que eu estou causando nos lugares que eu chego.
O que eu estou refrigerando? Eu estou sendo... Gente, quando você começa a entrar entre cargo de liderança na igreja e você está à frente de coisa, como a afronta é terrível. É terrível. E eu não estou falando só da gente, não. Eu não estou falando dessa igreja. Eu estou falando da igreja no mundo. Eu estava lendo esses dias uma mensagem na internet, pasme. Gente, eu fiquei chocada. E é uma coisa que acontece muito, 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 muito. Uma irmã de uma Assembleia de Deus que tirou a vida. Ela era líder do ministério do círculo de oração de uma igreja gigantesca. Ela era, tanto que era tão grande que ela era presidente do círculo de oração. E ela se matou um dia fazendo comida em casa no domingo. Ela tirou a própria vida. Aí foram entrevistar, né, a pastora dela, tal. Sabe por que ela tirou a vida? Porque tinha tanta fofoquinha na igreja. Era tanta picuinha das irmãzinhas. E adivinha por quê? Porque ia ter um congresso, que na Assembleia tem muitos congressos, congresso dos jovens, das irmãs. Eles têm essa metodologia de ter bastante eventos assim, departamentais. Ia ter o congresso das irmãs e ela estava sendo responsável por fazer o uniforme das irmãs. E as irmãs começaram a achar ruim, porque a cor não era boa, porque o modelo não era legal. Elas fizeram tanto inferno na vida dessa irmã que ela tirou a vida. Ela se matou porque ela não aguentou o peso. E um pouco antes dela se matar, a pastora dela ligou para ela e ela falou assim: pastora, eu não estou aguentando mais, está pesado para mim. Eu não aguento mais esse mexerico dessas irmãs. Velho, como a gente é mexeriqueiro. Como a gente é fofoqueiro, mimimi, rabugento. A gente entra em contato, a gente briga com todo mundo por coisas ridículas. A gente faz fofoca na igreja. Não, você viu fulano? Você viu ciclano? A gente está vivendo os últimos dias da igreja na terra e Deus está gritando: basta, igreja, chega, eu não quero mais isso. Uma mulher tirou a vida por causa de uniforme. Cadê a ação de Deus na vida dessas pessoas que não perceberam que essa irmã estava mal? Cadê os onesíforos que poderiam ter salvado a vida dela? Não. E quem não participou da fofoca, no mínimo se omitiu. Concorda? Quem não participou da fofoca, no mínimo se omitiu. Porque poderia ter levantado um onesíforo lá e falado assim: ei, chega, a irmã está fazendo um bom trabalho. Defendido de alguma forma, mas a gente não faz isso. A gente se omite, porque a gente quer ficar bem com todo mundo. A grande verdade é essa: a gente quer ficar bem com todo mundo. Eu quero ficar bem com o lado A e com o lado B. Então eu fico em cima do muro. Mas a gente já sabe de onde é em cima do muro. Quem que fica lá? Então a gente tem que tomar algum posicionamento. Ou eu estou do lado de Deus, e eu paro de fazer besteira e começo a cumprir princípio. Ou eu vou para o mundo de vez, cara. Porque tem gente perdendo tempo dentro da igreja. Não está pecando lá no mundo, mas também não está sendo bênção na igreja, não está sendo reino. Cara, vai pecar, velho, é gostoso. Vai dizer que pecar não é bom? Só se for louco dizer que a consequência é ruim. Mas que o pecado em si não é ruim. Eu pequei durante 8 anos e no começo era bom pra caramba. Você ir pra uma balada, encher a cara, ficar com a latinha na mão. Aí, oi, tudo bem? Não é gostoso? Aí os outros ficam falando que você é bonita, aí você fica acreditando, né? Aí você acredita, o que é pior, né? Na verdade, o cara só quer chavecar você é tão linda. Assim, eu sou mesmo. É nada, ele só está querendo te pegar. Vê se ele quer namorar com você depois. Não é nada. Você entendeu? O pecado em si, a prática do pecado, fazer sexo antes do casamento é ruim? Cara, não é. Vocês solteiros não façam. Mas não é. As consequências para o casamento são terríveis. Casamentos destruídos, casamentos onde não tem entrosamento, onde as pessoas vivem brigando porque a margarina
tá mais, sei lá por quê. Porque o cara cortou o pão e deixou o farelo na mesa. Briga 3 dias sem se falar. O que é isso? É legalidade que deu lá na época de namoro e o inimigo está entrando. Chupa que é de uva. Descasca esse abacaxi que você vai... Ou você quebra isso e se arrepende e fala, Deus me perdoa. Porque vai acontecer. Gente, a santidade no casamento traz bênção para o casamento. Traz bênção. Mas a gente não quer pagar preço. Então a gente fica em cima do muro. A gente não defende ninguém, a gente não vê. Não, mas se eu for lá e defender o que é certo, o que as pessoas vão pensar de mim? Vão pensar que você é correto, camarada. E da próxima vez que forem falar besteira, não vai falar perto de você. Há uns 4 anos atrás, eu trabalhava com a menina, a Leide, muitos aqui conhecem, ela já veio na igreja, quando era lá no Três Maria. E ela me falou uma frase que isso marcou a minha vida. Ela falou assim, ó, quando uma pessoa fala mal de mim para você, a minha pergunta é, por que a pessoa falou? Não é essa. O meu questionamento é, como que ela se sentiu confortável de falar mal de mim para você? A gente tem que pensar sobre isso, né? Se uma pessoa está falando, olha, meteram o pau de você para mim. E como que ela se sentiu confortável de fazer isso para você? Hein? Alguma abertura você deu, bonitinho. Né? Simples. Então, por que a gente não é onesíforo? Porque nós somos egoístas. E o que é o egoísta? O que é o egoísta? No capítulo 4, Paulo fala, todos abandonaram, todos me abandonaram, todos. Não foi 1, não foi 2, não foram 3. Foram todos me abandonaram. Aí ele tem uma parte que ele fala de Lucas. Vocês vão perceber que ele fala assim, Lucas ficou com ele, ficou comigo. Mas sabe por que Lucas ficou com ele? Porque Lucas estava doente. Também Lucas estava no bico do corvo. Mas ele não ficou por ser uma decisão. Eu decidi estar do lado de Paulo. Não, ele estava doente. Então, o que é esse egoísmo maldito, gente? O egoísmo é o amor, só que o amor doente. Já parou para pensar? O egoísta, ele ama, mas ele ama de uma forma doente. Ele é doente. O egoísmo, ele é centrado no eu, no mim. O índio. Mim gostar, mim querer. O egoísta, ele ama de uma forma doente. A coisa é centrada nele e não no outro. Tudo tem que ser para mim, não para você. Eu tenho que me sentir bem, você não precisa tanto. Eu preciso de uma palavra, você talvez não. Eu preciso de um abraço, o outro. Se eu estou feliz, o resto pode ser justificável. Sabe aquela coisa do que importa é ser feliz? É uma frase tipicamente egoísta. É egoísmo. O egoísmo e tem o egoísmo maquiado também, né? O egoísmo maquiado é aquele cara que ele não se aceita como egoísta. Ele luta contra. Então, o que ele faz? Ele faz uma coisa boa e ele se acha o rei da cocada preta. Eu sou bom. Eu sou legal. Olha, eu tirei foto e coloquei no Facebook. Cara, é nojento o Facebook, não é não? Eu gosto do Facebook, mas, cara, como é mentira aquele lado lá. A galera a gente estava até comentando isso, foi ontem, nem lembro se foi ontem. Que você vê a espiritualidade da pessoa, que ela não está com a espiritualidade lá muito boa, quando ela fica postando versículo. E não estou falando isso que você faz, tá, Rose? Pelo amor de Deus, que eu amo suas mensagens. Deus já falou comigo muito, eu já até te falei. Deus já usou a Rose um dia para falar comigo. É uma situação assim. A Rose, ela manda no nosso WhatsApp por edificação. É um propósito que Deus deu para ela fazer. Deus te abençoe e continue fazendo, porque muitas vidas serão alcançadas com isso. Não estou falando disso. Eu estou falando daquelas mensagens que você posta para mostrar para o outro que você é espiritual. Entende? Ou o casamento está destruído e você começa a postar foto. Foi ontem na reunião aqui de liderança. Você começa a postar foto. Ai, te amo, você é meu gatinho. Mimimi. Tá ruim. Então, gente, é terrível, porque o falso egoísta é aquele que ele maqueia a coisa. Ele faz uma coisa boa e ele se acha o bambambam.
Ele se acha o bonzinho. Ele acha que ele conquistou o céu, porque ele fez uma coisa boa. E o egoísmo, sabe o que é pior no egoísmo? Pensa comigo. O egoísmo, ele deforma o evangelho. Deforma. Por que ele deforma? Eu vou te falar. Qual é o mandamento de Cristo? Ide por todo mundo, pregai o evangelho, toda criatura. Não é esse? Não é essa a mensagem? Qual é a minha e a sua missão nessa terra? Ide, não é? Só que o egoísta, ele não pensa no ide, é no vinde. Entendeu? Tá vendo como ele deforma o negócio? Não é ide, é vinde. Vem. Vem em mim. Que eu tô facinho. Né? Vem. O egoísta, ele deturpa a ordem natural das coisas. Por quê? Como a minha missão é o id, vamos supor. Vamos lá, pegando a Rose, já que eu peguei ela como referência mesmo. A Rose está passando por uma situação, está perdida, precisa de Deus. Resumo da história. Ela está na situação que só Deus resolve o problema. Qual que é a minha missão? Ide, eu vou até ela, amém? Então, eu sou a ação e ela é o meu propósito, amém? Porque eu tenho que chegar até ela, ide. O egoísta é ao contrário. Vem você em mim. Então, o que deveria ser ela, o alvo, virou eu. O egoísmo, ele pensa nele. No que Deus pode fazer por ele. No que só tudo ele, é eu. Eu deformei o evangelho. Eu deformei o evangelho, deformei a mensagem de Cristo, deformei a minha missão. Estou com a minha missão toda comprometida e estou andando por aí, dizendo que sou cristão, batendo com a mão no peito e está tudo certo. Mas a gente não está fazendo tudo certo, porque a gente precisa se alinhar. E a minha pergunta para você que você precisa matutar é: quantas pessoas você refrigerou hoje? Quantas pessoas eu refrigerei no meu dia de hoje? Beleza, não vou ser tão má. Quantas pessoas eu refrigerei essa semana? Quantas pessoas eu refrigerei no mês? Quantas pessoas, gente? O que eu fiz? Pelo amor de Deus, a igreja tem que acordar. Nós temos que acordar e nos posicionar. Gente, a nossa espiritualidade, a minha e a sua, ela não é medida, ela não pode ser mensurada pelos pulos que eu dou aqui na igreja quando na hora do louvor. Ela não pode ser mensurada pelo cheio, quantas vezes eu caí, quantas vezes eu rodopiei, quantos arrepios eu senti nas costas, quantas coisas aconteceram no meu estômago. A igreja de Deus, a minha e a sua espiritualidade, ela só é mensurada pela quantidade de pessoas que eu toco. E se você não toca ninguém, está na hora de rever. Ah, mas eu não sou líder. Ui, e daí? Ninguém está falando que é para você, só para você ser líder. O líder é uma incumbência maior. É um nível, né? Agora, eu tenho que fazer alguma coisa com isso que Deus me deu, velho. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso ser refrigério para alguém. A bênção que você recebeu nesse ano. O ano está acabando, gente. 2018 está indo para o saco, já era. A gente está quase no mês de dezembro. 21 de novembro de 2018. Passaram-se 11 meses. As bênçãos que você recebeu no seu ano. Quem que foi atingido pelas bênçãos que você recebeu? Em quem você compartilhou? A gente veio de um seminário, onde muita coisa aconteceu naquele seminário. Cara, muita coisa aconteceu naquele seminário. E muita coisa que a gente viu. Imagina o que a gente não viu, né? O que a gente não viu é mais denso do que aquilo que nós vimos. Muita coisa aconteceu nesse seminário, amém? A pergunta de Deus para você é: o
que você vai fazer com isso? Qual o plano? Qual o planejamento estratégico que você vai levar para 2019, mediante o que você recebeu em 2018? Cara, você tem que pensar sobre isso. Existe planejamento profissional, familiar, financeiro. Existe planejamento de eu vou estudar, não vou estudar, vou comprar, não vou comprar, vou viajar, não vou viajar. Mas dentre a sua lista, tudo isso é lícito. Dentre a sua lista, você vai ter que pensar, o que eu vou fazer com aquilo que eu recebi do Senhor? Toda vez que eu recebo uma bênção de Deus, cara, a responsabilidade é muito grande. Senhor, o que eu vou fazer com isso? Quantas pessoas chegam na gente, ministra alguma coisa, ao nível está elevando. Deus está elevando você de nível. Uau, que responsabilidade! O que eu vou fazer com isso? O que eu vou derramar? Eu preciso atingir gente, de alguma forma. Cada um na sua forma. Não existe uma forma quadradinha, uma fórmula mágica. Existe meios e você vai descobrir. Ah, pastora, como que eu faço então? Vai buscar em oração e Deus vai lá falar com você. Não sou vidente? Que jeito que eu vou fazer? Se vira, negão. Deus está te falando o que fazer. É lógico que se Deus me revelar para todo mundo seria bênção, né? Deus vai falar, para você vai ser assim, para você vai ser assado. Mas dificilmente Deus faz isso, porque Deus não quer criar meninos. Deus quer filhos maduros. Já foi pregado muitas e muitas vezes esse ano. Filhos maduros. Filhos que sabem ser ministrados. A palavra diz lá em Provérbios que você corrige o tolo e ele vira teu inimigo. Você corrige o sábio e você ganha um amigo. Porque a pessoa que é sábia, ela gosta da correção. Ela fala, não, se alguém está me corrigindo, não é porque a pessoa me odeia. Algum bem tem nisso, é igual a gente faz com filho. É bom deixar filho de castigo. É bom bater, dar umas palmadas. Lógico que não é bom, mas é necessário para que ele cresça, para que ele aprenda. Então a gente precisa começar a entender o que Deus quer de mim e de você, nesse novo tempo. A gente já entendeu que Deus tem pressa que as coisas aconteçam. Deus tem pressa, Deus quer te usar rápido, cara. Deus quer te usar muito rápido, mas depende da tua liberalidade. Deus está aqui em minha vida, mas só no domingo à noite. Por favor, não me venha com outros dias, porque vai ser difícil para a gente agendar. Cara, Deus quer um nível mais profundo de nós. Deus matou a minha sede. Deus matou a minha sede. Eu orei e Ele matou a minha sede. E você vai matar a sede de quem? Eu vou rematar a sede de quem? Deus curou as minhas feridas. E eu vou ser remédio de quem? Quem eu vou ser remédio? Cadê os onesíforos, homens e mulheres que se levantem e se coloquem na brecha para Deus usar? E Deus vai usar. Às vezes você não sabe o que Deus está fazendo. Às vezes um abraço que você dá. Esses dias, Deus é muito maravilhoso. Eu estava com o coração assim, ó. Pensa numa pessoa de semblante caído. Sabe aquele lance que a Bíblia fala do semblante caído? Era o meu. Eu parecia, como que era aquele cara lá da Petrobras que tem o olho caído? Como que é o nome dele mesmo? Eu era ele só com a cara. A minha cara. Gente do céu, terrível. E Deus... Eu estava falando com uma pessoa aqui da igreja, eu falei, não, mesmo que não dê para a gente fazer um DP, deixa eu te ver. E quando ela me viu, ela me deu um abraço. Eu acho que não, fisicamente falando, não deu para entender a intensidade desse abraço. Mas eu senti no meu espírito que eu meio que desmontei nela. Eu desmontei, porque aquele abraço foi... Aquele abraço, Deus pegou ela e ela me abraçou. Sabe, com aquele abraço de... Foi o meu onesíforo naquele dia. A gente precisa
aqui ó, gerar amor. Gerar amor, parar com sentimentos de individualismo. A gente tem que pensar mais no coletivo. Às vezes a gente quer vingança, porque nós somos adâmicos, nós somos pessoas que querem coisa ruim mesmo. Eu só penso que é bom. Mentira, cara, você não pensa que é bom. Você é mentiroso, é diferente. Eu só tenho pensamentos bonitos. É mentira também. Eu só vejo bem nas pessoas. Você está mentindo de novo. Porque a nossa natureza é ruim pra caramba. Se não for o Espírito Santo ali chacoalhando a gente só faz besteira, cara. Dá vontade de bater nas pessoas. Aí vem Chaves, capítulo 1, versículo 3. A vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena. Chaves tem sabedoria. É legal Chaves, eu amo Chaves. Tenho saudade do Chaves. Mas é gostoso, olha só. A gente não deve se mover pelos sentimentos que o mundo se move, entende? Porque se a gente se mover pelos sentimentos que a nossa natureza adâmica se move, cara, você está perdendo tempo vindo aqui. Não faz sentido você vir aqui. Porque a gente está vivendo uma fase espiritual que ou você mergulha, ou você rapa fora do rio. Porque as águas, elas estão aumentando muito rápido. Uma coisa que você andava, que a água dava aqui, agora está aqui. E para muitos já está aqui, ó. Você que não percebeu ainda. Fique atento ao que o Espírito está dizendo nos corações aí, ó. Que o Espírito está ministrando em corações. Eu sinto isso agora. Para muitos a água já está aqui. Vai chegar um ponto que não vai dar para andar mais. Vai ter que nadar. E se você não aprendeu isso, você vai afogar. E o Senhor não quer que você morra. O Senhor quer que Ele... Sabe aquela coisa assim que Deus olhou para Jó? É muito top, né? Deus olhar para Jó. Olha lá que belezinha, Jó. Eu queria tanto que Deus falasse isso de mim. Ele não vai falar, porque eu sou muito mala. Então, eu sei que Ele não vai olhar para mim e falar, olha que belezinha, Elisandra. Não vai acontecer isso. Porque eu só dou bola fora. É mais bola fora do que outra coisa. Mas que o Senhor continue assim com essa consciência que eu faço muita besteira. Porque daí ele fica mais perto de mim. O anjo toda hora fica dando cutucada em mim. Epa, epa. Deus respondeu as minhas orações. Epa, é bom que Deus responda a oração, né? É lindo quando Deus responde. O Senhor respondeu as minhas orações. Glória a Deus. E você está sendo a resposta da oração de quem? Nós somos resposta para uma geração corrompida. Mas o que eu vou fazer, Elisandra? Você que sabe o que você vai fazer, eu vou te dar só uma dica. Tenha caráter. Porque tem muita gente aí fora que está olhando para você. Está olhando você como cristão. E está falando assim, ei, ele está fazendo igual o que eu estou fazendo. Quero não. Porque as pessoas olham para nós. Nós carregamos o nome de Cristo e isso tem peso. Se você não sabe por onde começar, comece tendo caráter. Comece colocando sua vida em dia. Quando você falar, cumpra. Quando você disser que vai pagar, pague. Quando você disser que você vai, você vai. Sabe, a última coisa para a gente finalizar. Quantas vezes a gente fala do que a gente é bom, a gente quer ajudar, mas a gente faz por uma mera obrigação. É a mesma coisa de vir aqui dar o dízimo com o coração fechado. Ó Deus, já dei o dízimo, hein? Não me encha mais o saco. Quando você vai ajudar uma pessoa, ajudei a minha pessoa do mês. Não me encha mais o saco. Fiz a minha parte. Deus quer corações que mesmo que você faça algo que você não queira muito, que você não goste muito. E gente, vai ter coisa que a gente faz que a gente não gosta muito mesmo. É normal. Mas que a sua verdadeira motivação não seja
cumprir tabela. Que a sua verdadeira motivação seja fazer pessoas passar por um processo de metanoia. Parar por um processo de mudança de mente. Eu deixo de ser medíocre e passo a ser filho. Porque quando você é filho de Deus, não tem lugar para o egoísmo, para a mediocridade. Quando você vê pessoas com alguns comportamentos, claramente a gente sabe que aquela pessoa não teve ainda um encontro com Deus. Porque quando Deus entra, Ele vai te deixar tão constrangido pelo caráter. Existe aquela pessoa, eu sou usado por Deus e não tenho caráter? Existe isso? Eu sou homem de Deus, mas eu não tenho caráter. Pode isso? Pode isso, Arnaldo? Não pode, a regra é clara. A regra é clara. Se você tem o caráter de Cristo, Deus não é mau caráter, e você tem o caráter dele, como que vai ser? Então você não teve encontro com ele ainda, então você não tem o caráter dele, então você não está vivendo o que ele vive. Se Deus estivesse do meu lado, quando eu vou tomar algumas decisões e falar algumas coisas, Ele falaria isso? Não, então não faça. Fique de pé.